se está aparecendo, professor, por favor. Deixa eu ver. Sim. Bom, então nós tentamos replicar o que foi feito na aula do Kleber, que é um sistema inteligente, né, de coleta de informação de sensores na área de produção, é, onde passa por Python, um banco de dados e até a visualização num gráfico de Grafana. Então, a arquitetura, aqui vou falar um pouco do primeiro slide, né? Então, foi desde a integração do Wiki, passamos pelo Python, HiveMQ, InfluxDB e o Grafana. Foram as plataformas utilizadas, que foram as mesmas que foram apresentadas em aula e nós tentamos replicar as informações. Então, a gente vai desde a coleta de dados, de sensores IoT, até o monitoramento em tempo real. Então, um pouco da estrutura, né? Então, o Wikiwi, a gente faz um sistema que emula algumas placas, né, de IoT. Então, utilizamos o DHT22 para a coleta de sensores de temperatura e umidade e o ESP32 para fazer comunicação com Wi-Fi. Fizemos também a parte do código em Python, né, para enviar esses dados através de um publicador, né, pub e sub, né, que eles falam, que é um publicador e um subscrito através da HiveMQ. Né. Também o HiveMQ é uma plataforma de comunicação, MQTT, para dispositivos de IoT. Então, depois que foi feito o código do publicador, nós conectamos no cluster do HiveMQ e um inscrito, né? Eles recebem os dados através de um código também em Python, só que rodando no Colab. Por sua vez, o inscrito, ele salvou, nós fizemos o código para ele salvar no InfluxDB, que é uma base de dados voltado para séries temporais, onde salvamos os dados de temperatura e umidade. E dessas séries temporais, nós conectamos no Grafana, através dos data sources, né, que tem várias opções de conexão de banco de dados. E dessas opções de conexão, a gente gerou os gráficos de temperatura e umidade. Próximo slide. Aqui é um pouco do Wikiwi, né, é um simulador IoT, né, que permite a conexão de dispositivos e troca de informações. Aí os dispositivos que utilizamos, o ESP32, o DHT22. Coisas importantes, né? Então, a aula foi um pouquinho difícil, né, do professor Kleber, porque ele não deixou pra gente meio que descobrir as coisas. Então, a parte de comunicação com o Wikiwi é como se você tivesse uma plaquinha Arduino, para quem já mexeu com Arduino. Então, você tem que importar as livrarias necessárias, por exemplo. Para a parte por exemplo, do sensor de temperatura, você tem que importar as principais livrarias para ele se comunicar com as placas. No caso de Wi-Fi, você precisa importar livrarias para conectar fazer a comunicação Wi-Fi. Então, uma dessas dificuldades foi a importação de livraria. Tanto para você descobrir quais as livrarias teria que usar no projeto, como a integração com o Python, que também foi uma coisa nova, que eu não tinha usado ainda e não sabia que existia essa opção de você integrar o Python com livrarias do Arduino, por exemplo, ou de IoT, né, e possibilitar isso de comunicação. Foi bem interessante. E a última que eu já falei, que foi a integração com o Python. A próxima é o HiveMQ, né, uma plataforma de mensageira MQTT que facilita a comunicação em tempo real entre os dispositivos. Aqui nós fizemos essa configuração em aula e também foi um pouco complicado para receber os dados da parte do cliente e salvar no banco de dados, né? Então teve toda uma expertise para você configurar o broker, as portas, um usuário e senha e criar um tópico de publicidade, assim, né? De publicação, né? Então, aí, por exemplo, as bibliotecas, tivemos dificuldade na biblioteca o MQTT Simple, né, que ela não permite a comunicação TSL e SSL. Né, e, por exemplo, como tem o parro do Python. Então, tivemos que descobrir como fazer essa comunicação
Aqui no meu mouse não vai aparecer aqui, né? Então tivemos que descobrir como seria feita essa comunicação por parte do Wikiwi, é, sem a comunicação na porta 883, né? Que é a porta de comunicação padrão. Então tivemos que apontar direto o domínio deles e ele por si só faz a conexão. E aí da parte do cliente Python aí já tem a biblioteca Parro MQTT na porta 883 e aí foi mais tranquilo. Né? Então essa aqui foi a parte onde o cliente recebe os dados e repassa para o banco de dados para a gente poder salvar e conectar no Grafana. Aqui é a parte do InfluxDB, né, que é um banco de dados cloud otimizado para séries temporais e utilização de dados em tempo real. Então, algumas dificuldades que nós tivemos foi o token, né, que a gente teve que salvar. Sempre salva o token, né, então essa parte maior aqui, sempre salva o token quando você gerar, porque depois ele não deixa ver de novo. Aí você vai ter que gerar um outro token. Tenha paciência com as carries, que assim como eu acho que o Anderson comentou, montar as carries é bem complicado, tanto de visualizar como ou você integrar com o SQL, ou você mesmo entender a linguagem digamos, de programação do InfluxDB também. É um pouco complicado, ou para nós que estamos começando a mexer com ele também, achei um pouco difícil. Então aí é interessante você saber a estrutura, né, que é uma org, que é equivalente à base de dados no SQL, o bucket, que é referente que é referente a uma database no SQL, e esse measurement, não sei se está certo, que seriam as tabelas. Então, também foi complicado descobrir não a URL, os formatos de conexão. Aí você tem que apontar todos essas variáveis como a org, o bucket e a URL, o token, enfim, para você conseguir fazer a conexão. Aí, mais um. Tá acabando, professor, tá? E Tranquilo. aqui é a parte do Grafana. Então, o Grafana é uma ferramenta de visualização de dados que permite a criação de painéis dinâmicos, né? Então, vai ser interessante isso aqui. Eu vou mandar para vocês esse link no chat. Deixa eu só terminar. Eu mando para vocês para acompanhar os testes. Aí, dentro do Grafana, a gente consegue apontar a base de dados através de URL. No caso, foi o InfluxDB. Apontamos a organização, que eu criei como Uni9. Apontamos o token e o bucket. E aqui do lado tem um exemplo de uma carry que é InfluxDB, que foi utilizada para trazer a temperatura e a umidade, né? Uma das carries. Então a gente chama o bucket, que seria os sensores, e aponta para ele trazer os últimos valores referente ao sensor DHT, a minha tabela, né? Que é sensor DHT22, no campo de temperatura. Então esse me traz os valores de temperatura. Bom, vou minimizar agora e pegar aqui e vou mandar para vocês para a gente tentar fazer. Eu tô mandando aqui. Valeu, Bruno. Obrigado. Eu vou minimizar agora minha tela e trazer a parte de teste que a gente fez. Então aqui nós estamos no Wiki, né? Vou estopar aqui. Que é a parte de simulação com a SP32 e DHT22. E aqui temos o painel. Então, qual que é o processo, né? Então, aqui quando nós startamos, ele começa a capturar a umidade e a temperatura. Aí o próprio código que está no Wiki, ele manda os dados para o meu Hive MQTT. O Hive MQTT, por sua vez, nós cadastramos um usuário, né, uma conta. Por sua vez, então, os dados são enviados para o MQTT. O MQTT ele possibilita a comunicação por parte do cliente, que é o meu Colab, que está rodando aqui também, eu vou estopar. Então aqui o meu Colab ele faz a parte de comunicação por parte do cliente. Então ele vai receber os dados da Hive do MQTT. Então um publica e o outro recebe. E aí dessa parte da publicação, assim que ele receber, ele vai armazenar no meu banco de dados, que é o meu InfluxDB. Aqui eu vou rodar para ver se ele está funcionando tudo certinho. Eu vou aumentar aqui um pouquinho para ver. Então esse aqui foi o último select que eu dei aqui no banco, né? Aqui eu consegui integrar, foi uma query bem simples. Eu consegui só rodar um select e ver os dados que estão chegando. E do InfluxDB aí eu consigo trazer para o Grafana.
que é esse é o meu gráfico do Grafana. Então eu vou rodar o código, eu acabei de parar e vou rodar de novo. Então aqui eu startei o simulador, né, do Wiki e startei também o meu cliente. Então assim que eu começo a receber os valores de temperatura e umidade, e como eu consigo receber através do meu cliente. Então o cliente já salva no meu banco de dados as temperaturas atuais. E essa comunicação via Hive, né, ela vem para o banco de dados, e do banco de dados ele vem para a minha temperatura. Então aqui, o interessante é que quando você, por ser em tempo real, você consegue editar os valores. Então aqui eu criei os gráficos de forma que se ele passar de 50, ele me alerta em vermelho, e se ele diminuir de -10, ele também me alerta em vermelho, assim como a umidade. Abaixo de 20 ele alerta em vermelho, e acima de 80 também. Aí o meio termo é amarelo e estável é verde. Então se eu colocar aqui os meus sensores no meio, estáveis, eles atualizam para verde, que está dentro dos parâmetros. Aí se eu mudar um pouquinho aqui, um para cima e um para baixo, para ver se ele pega a parte amarela, ele também vai atualizar em tempo real. E aí vamos testar o crítico, que é a parte vermelha. Aí demora porque o dashboard em si são 5 segundos de atualização, mas ele atualiza em tempo real. Aí, aí uma coisa que eu tentei fazer, nós tentamos fazer, mas não conseguimos, foi a parte de alerta. Eu acabo recebendo alguns alertas via Telegram, né? Eu criei um chat, um bot em Telegram, e eu recebo quando ele está acima de 50 para 80, né? Acima de 50 e acima de 80 para umidade. Eu recebo alguns alertas, mas não é tão eficiente. Então, talvez seria uma melhoria criar esses alertas diretamente dentro do Wiki, que estaria rodando os sensores, né, em real time, e daqui já integrar com o Telegram e mandar os alertas via Telegram. Então, esse é a parte do projeto funcionando e captando os sensores. Aí, acho que seja. Alguém quer fazer uma pergunta ou complementar?